Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, né, a mais um estudo aí de provérbios, né? Você que está aí no grupo, ou você que recebeu esse vídeo, né? Chegou aí no canal, viu esse vídeo, ou recebeu, né, de algum amigo aí esse estudo, né? Eu quero te convidar a assistir os outros vídeos de provérbios, receber também os outros estudos. Você tem um link aí através do qual você pode entrar no grupo, né, de estudo e ter acesso aí aos demais estudos. Amém? Caso te interesse, você será muito bem-vindo. Né? E chegamos aí no dia 13, ao capítulo 13 de Provérbios, né? Um capítulo muito literal, mas que também tem alguns detalhes aqui interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Bem, vou ler alguns versículos de maneira mais pausada, né, com alguns detalhes, e outros versículos são tão literais que a gente vai apenas passar por eles. Amém? Então vamos lá, capítulo 13, versículo 1 diz assim: primeiro versículo, né? O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Interessante aqui, né, que se tratando desse filho aqui, a gente pode trazer para os nossos filhos, literalmente falando, né, no caso para mim, para o Samuel, para Clara, mas a gente pode pensar também como um filho que ouve a voz do pai. Né? O Senhor Jesus falou, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Né? E nesse caso aqui, né, um servo também ouve a voz do seu pastor. E o pastor tem duas vozes. Já dizia Calvino, né, mais ou menos 500 anos aí atrás, Calvino dizia que o pastor tem duas vozes. Uma é a voz que a ovelha ouve e a outra é a voz que repreende a ação do lobo. Né? Porque muitas das vezes a gente tem lobos infiltrados no meio das ovelhas. A diferença é que o lobo, toda vez que o pastor vai apacentar as ovelhas, né, ele dá uma cajadada na cabeça da ovelha e ela vai dar o bé ali, né, vai fazer o barulho característico da ovelha. E quando o pastor dá a cajadada na cabeça do lobo, ele não consegue segurar sua natureza, ele não vai dar o bé e ele vai se revelar. E é quando o pastor tem a não só a necessidade, mas a obrigação de sacrificar o lobo para que as ovelhas não pereçam. Né? Então, esse versículo 1 aqui, se a gente pensar na igreja como um todo, né? As ovelhas, né? Os sábios ouvem, atendem à instrução do Pai. Né? E aqueles que escarnecem, os lobos no meio das ovelhas, eles ouvem a repreensão, mas um detalhe, eles não aguentam ser repreendidos. Somente as ovelhas são repreendidas, né? E não levam isso de uma maneira a reagirem contra a repreensão. Amém? Versículo 2: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. O que é prevaricar? Né? É você não fazer aquilo que você deve, né, por má fé. Por exemplo, um policial, se ele está na rua e ele presencia um assalto, ainda que ele esteja paisana, se ele nada faz, ele está prevaricando. Né? Então, olha o que esse versículo 2 está falando, como é poderoso. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores, ou seja, a alma daqueles que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, comerá a violência. Nós, quanto cristãos, sabemos que devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E se a gente não faz isso, nós estamos nos enquadrando nesse versículo 2 aqui do capítulo 13, como prevaricadores, aqueles que sabem o que devem fazer, mas não fazem. E infelizmente, irmão, se a gente prevarica, né, se nós somos prevaricadores em relação às coisas do reino, nós comeremos, né, a violência. Ok? Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Né? Isso aqui é um. Né? Nós temos dois ouvidos e uma boca, não é à toa, para que a gente fale menos e ouça mais. Né? Aquele que fala muito erra muito, quem fala pouco erra pouco. Né? Então guarda isso no seu coração. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso só deseja, irmão. Deseja, 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 nada alcança. Seja diligente, a sua alma se fartará. A alma não se farta de bens materiais, amém? O que se farta de materiais, bens materiais, é o nosso corpo. A nossa alma precisa se fartar das coisas do reino.
Versículo 5, vamos dar uma acelerada. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Não requer explicação aqui, né? Versículo 6. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Versículo 7. Há alguns, que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma. Outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Isso é, né, as pessoas que têm, muitas das vezes você nem sabe que tem alguma coisa. E aqueles que nada têm, vivem de aparência, né? E Salomão é cirúrgico em relação a isso aqui. Isso vale para o nosso corpo, mas vale para a nossa alma também. Né? Que nós não sejamos como os fariseus, né? Que são descritos por Jesus como sepulcros caiados, né? Que são descritos por Jesus ali com seus filactérios, com suas franjas enormes que chamavam a atenção, mas que não tinham nada para oferecer. Okay? Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda. Não precisa explicação isso aqui, irmão. O soberbo só arruma contenda mesmo, né? Mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Salomão mesmo diz isso, né? Na multidão de conselhos a sabedoria. Ele revela aí uma das suas fontes de sabedoria, a multidão de conselhos. E como nós já falamos nesse estudo de Provérbios, quem você tem ouvido? De quem você ouve conselhos? Né? Versículo 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Né? Aquele que espera muito não alcança, por sua própria falta de sabedoria, fica com seu coração desfalecido. Mas aquele que coloca os seus desejos em Deus e tem a sua resposta vinda do alto, né, alcança na terra a árvore da vida que nos é prometida lá no final, lá em Apocalipse, né, capítulos 2 e 3. Né, uma das 7 promessas às igrejas, que são promessas para nós também, é comer do fruto da árvore da vida. Se você tem sabedoria nessa vida, você vai comer desse fruto aqui, na terra. Amém? Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Galardoado nesta terra e galardoado, como eu já falei, lá no tribunal de Cristo, né, de 2 Coríntios 5:10. Depois você lê lá se você não leu ainda. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços de morte. Irmãos, há tantos perigos para nós em relação a laços de morte, não só da nossa alma, mas do nosso corpo, mas aquele que usa de sabedoria foge de muitos perigos, né? Versículo 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Mais uma vez, né? Prevaricadores, aqueles que não fazem o que devem fazer por má fé. Tá? Versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que é espraia? É a mesma coisa que espalhar, alastrar. Né? Então, o insensato, ele espalha a loucura, irmãos. Ele convence as pessoas de que aquilo que ele faz é bom e ele consegue espalhar essa loucura no meio daquele que não está ligado com Deus. Versículo 17. O que prega maldade cai no mal, não, mas o embaixador fiel é saúde para a alma, para o corpo. Amém? Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Rejeitou a instrução da palavra de Deus, não tem jeito. Pobreza e afronta vão te alcançar o tempo todo. Mas o que guarda a repreensão será honrado. E eu quero conectar com o que nós falamos lá no início, no versículo 1. Tá? Então, eu profetizo honra sobre a sua vida nessa tarde, amém? Nesse início de tarde aí, ou no horário que você estiver ouvindo aí essa palavra. Versículo 19. O desejo que se alcança deleita a alma, mas aparta-se do mal
Apartar-se do mal, perdão, é abominável para os insensatos. Eles não conseguem sair da lama que eles se enfiam, né? Eles acham que estão fazendo bem e acham que aqueles que não fazem aquilo que eles fazem de mal são errados, estão numa rota errada, são cafonas, né? São retrógrados, né? Uma série de adjetivos que eles usam aí para denominar aqueles que não andam no caminho de perversidão que eles andam, né? No caminho de loucura, certo? Versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, né? Não tem também o que explicar aqui. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão, mais uma vez, galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos, né, aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Agora preste atenção, irmão, essa riqueza aqui pode sim, deve ser material, mas a maior riqueza que nós devemos deixar para os nossos filhos é o conhecimento dessa palavra, é terem as suas bases firmadas nessa palavra. E quando sobrevier o dia mau sobre a vida deles, que sobrevirá, não tem jeito, eles estarão firmados na rocha que é Cristo. E essa é a maior herança que nós devemos deixar. Bem, se nós pudermos deixar bens materiais, se nós pudermos presenteá-los com coisas materiais, amém, isso é bom, isso é louvável, é bom também. Mas a maior riqueza está em seguir os princípios da palavra de Deus. Amém? Número 23. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância. A terra é riqueza. Ok? Mas há os que se consomem por falta de juízo. E para fechar, 2 últimos versículos que eu quero falar com vocês. 24. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Né? O justo, versículo 25, come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. O ventre dos ímpios não tem a sua alma saciada com a justiça de Deus. E no versículo 24, para fechar, o que não faz uso da vara odeia o seu filho. Irmãos, Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Né? Um versículo clássico que vai dizer: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem o recebe como filho. Se nós amamos nossos filhos, nós devemos corrigi-los. E quando a Bíblia fala que corrigir com a vara, é de vez em quando dá também umas palmadinhas caso seja necessário. Mas a vara nos remete a Moisés. Moisés usava a vara para conduzir o povo. Quando a Bíblia fala, aqui em Provérbios 13, versículo 24, né, faz o uso da vara, aquele que não faz o seu filho, é aquele que não conduz o seu filho à palavra da retidão, à palavra do Senhor, que não conduz o seu filho através das Escrituras, que não conduz o seu filho através daquilo que o Senhor nos orientou a conduzi-los. Né? Ensina a criança no caminho. Não é ensinar a criança o caminho, é ensinar a criança o caminho que deve andar. Né? E quando for grande, jamais se desviará dele. Existem pessoas que acham que é ensinar o caminho. Não é só o. Tem um N ali. Ensina no caminho. Dá a ideia de que você caminha ensinando a criança. O nosso maior ensinamento é o exemplo, não são palavras. Né? Então, que você possa ser nessa tarde aí, como eu falei, né, eu estou gravando agora de tarde, mas se você assistiu aí de manhã, de noite, não importa, que você possa ser tremendamente abençoado e refletir nos ensinamentos poderosos desse capítulo 13, né, que eles possam ser aí verdadeiramente transformadores para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique aí com essas reflexões, né, rumine essa palavra, né, e seja poderosamente abençoado, em nome de Jesus. Bem, um grande beijo e até a próxima aí, né, o nosso próximo estudo de Provérbios 14, né, e eu espero que você esteja sendo tremendamente abençoado. Um grande beijo, tchau, tchau.